O democídio, dentro daquilo que a gente estava falando, é quando o Estado, quando o governo acaba contribuindo para o extermínio do seu próprio povo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil. E vivendo no Brasil por conta de uma ideologia que entende que fomentar o caos é interessante. Então nós temos essa ideologia incrustada tanto na administração pública quanto na própria administração judiciária. E como sendo uma ideologia, como sendo algo que já foi impregnado culturalmente, o próprio aplicador, o próprio governante, o próprio sujeito que entende correto isso não está sabendo exatamente o que está fazendo muitas vezes. Não tem a plena consciência de que ele está seguindo algo que foi dito lá nos anos 50 por Herbert Marcuse. O marcusismo que se diz, né? Que foi dito lá nos anos 20 por Antônio Gramsci, que foi dito muitos anos atrás por teóricos de extrema esquerda que entendiam que empoderar o lumpenproletariado, que são exatamente os bandidos, aquelas pessoas marginalizadas na sociedade, inadaptadas à vida social, empoderá-los para que eles fossem uma força revolucionária. Então nós acabamos tratando essas pessoas como pobres vítimas, pobres coitados. Damos poder para que eles exerçam esse poder e eles reclamam cada vez que recebem poder, mais poder. E isso tem nos levado ao caos. O nosso livro trata desse aspecto mais especificamente voltado ao direito penal, né? E a sua aplicação e ao seu entendimento, desde os seus princípios fundamentais, dentro do sistema judiciário e dentro da academia, que é onde se formam os novos juízes, os novos advogados, os novos promotores. A pessoa sai marxista sem saber de uma faculdade de Direito, dependendo da faculdade de Direito, até sabendo, mas sai socialista sem saber. Isso é efeito daquilo que Antônio Gramsci apregoava como sendo o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Que, como o padre Paulo Ricardo Azevedo, que também tem um ciclo de palestras sobre marxismo cultural, fala que é como se fosse o próprio ar que a gente respira, que a gente não vê, ou como a água em que o peixe vive, que ele também não enxerga. Nós estamos seguindo dogmas, princípios, valores, que nunca foram dogmas, nunca foram princípios, nunca foram valores. Foram implantados à guisa de dogmas, princípios e valores e acabaram sendo assim aceitos. A gente não critica certas coisas. Tanto se fala em problematizar, em criticar, em criminologia crítica. Alessandro Barata, também um criminologista marxista italiano, que é a versão criminológica do penalista, do direito penal, do justo filósofo Luigi Ferraioli, que na verdade nem é penalista, né, é um justo filósofo, e que tudo resulta num criticismo inabalável. Então nós vamos criticar tudo. Criticar significa colocar em dúvida e destruir os fundamentos daquilo que está em vigor, e que é a moral burguesa, que é a moral judaico-cristã, que é a moral católica, religiosa da população, herança da filosofia greco-romana. Então nós vamos primeiro destruir isso aí. O que nós vamos colocar no lugar disso aí? Isso a gente vai ver depois. Certamente será a sociedade socialista. O novo homem. O novo homem de Marx. O novo homem de Marx, de Lenin, de Mao Tse Tung. Exatamente, o novo homem. Nós vamos colocar, essa é a sociedade que está sendo visada. Só aquele sujeito que sai da faculdade e que vira advogado, juiz, promotor, muitas vezes não está sabendo que ele está pensando, o pensamento dele, a prática dele, a praxis dele vai levar a esse resultado. Ele acha que está fazendo um bem. E muitos são bem intencionados, são pessoas boas de coração, mas eles não têm noção da origem das suas próprias ideias. Que eles estão ajudando a destruir a civilização, né? Estão sendo instrumentos dessa destruição da civilização para se colocar alguma coisa que eles acham que é melhor no lugar e que normalmente acaba sendo muito pior. Uma última questão, doutor Leonardo. Como é que nós vamos reverter este hospício? O senhor usou um termo que eu acho... essa loucura que está o Brasil? Olha, primeiramente saber que isso acontece no Brasil. Primeiramente saber que a gente está envolvido nisso sim, que isso não é teoria da conspiração, que isso não é mito. Tudo isso é documentado. As pessoas que idealizaram isso escreveram livros, esses livros estão à disposição de quem quiser ler. Isso foi seguido pela classe política brasileira,
Se você pegar as atas do Foro de São Paulo, que é aquela organização criada logo após a queda do Muro de Berlim, em 1990, por Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva, em 1990, todas as atas do Foro de São Paulo, elas remetem a esse ideário, né? Então, nada disso foi inventado, nada disso foi teorizado por pessoas que têm mania de perseguição, ou coisa assim, como Olavo de Carvalho, como outras pessoas que enxergaram isso. Isso tudo está sim sendo colocado em prática, porque foi anunciado que ia ser colocado em prática. E o resultado está aí, e não é mera coincidência. Doutor Leonardo Jardim de Souza, promotor de justiça, obrigado pela entrevista. Nós vamos ficar aguardando aí, ansiosos, o seu livro. Muito obrigado. Do doutor Diego. Muito obrigado pelo espaço, uma satisfação, um prazer sempre estar conversando contigo, com os teus ouvintes e telespectadores. Obrigado. Opinião livre.